Boa noite. Foi distinguido recentemente com o primeiro doutoramento honoris causa da Universidade de Cabo Verde. Foi antigo primeiro-ministro do ultramar, professor universitário, ex-presidente do CDS e ex-presidente da Academia das Ciências. Chama-se Adriano Moreira e é o meu convidado desta noite. Boa noite, Sr. Professor. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E começo ainda por citar uma citação que é feita hoje no Diário Notícias pelo professor Sormânio Marques, que diz, citando, que diz que não se pode escolher o local onde se nasce, mas que o ato de ficar é um ato de amor. É uma reflexão que ele lhe atribui. E eu perguntava-lhe, pensando isso e achando isso, como é que encara estes apelos que nos últimos tempos alguns governantes, vários governantes, têm feito à imigração, tanto a nível dos professores, como dos empregados, dos jovens, etc. Sim. Bom, eu acho que há uma velha regra confirmada pela observação que talvez fosse mais simples comentá-la do que a polémica à volta dessas declarações. E a regra é que os países ricos exportam capitais e os países pobres exportam gente. E isto aconteceu à própria Europa, que também foi vítima de uma circunstância que é muito vulgar na política, que é manter a imagem do poder mais tempo do que o poder dura, e a Europa manteve mais tempo do que durou a circunstância de ser uma sociedade afluente, consumista, rica, e viu como os países pobres invadiram a Europa exportando gente. Mas ainda há pouco tempo ouvimos um comissário europeu dos assuntos sociais pedir exatamente uma inversão da tendência, ou seja, pedir aos jovens europeus para não abandonarem a Europa e para se manterem na Europa. Não, exatamente, e por isso eu estou a lembrar esta regra. Neste momento em que a Europa mergulha numa crise financeira, económica, de confiança política dos povos nos governos, de falta de lideranças, etc., é a realidade que finalmente assume e aparece. Bom, e portanto é natural que esta lei antiga precise de ser contrariada pelos governos. E porquê? Repare, em relação a Portugal, os efeitos da política agrícola comum, em grande parte. O país abandonou culturas tradicionais importantes. O país é vítima de um despovoamento da interioridade. As aldeias não têm crianças, só têm pessoas idosas. No norte, por exemplo, no meu Trás-os-Montes, andam a arrancar as amendoeiras. Nós tínhamos mais amendoeiras que no Algarve. Bom, e portanto, uma política que faça surgir essa ideia de que o decidir ficar é um ato de amor, é que é a política que deve mobilizar para a recuperação. E não este discurso de quem não tem aqui emprego que vai procurar lá fora. Exatamente. Ora bem, é evidente que nós não podemos proibir a ninguém que procure o seu futuro noutro sítio. Sim, mas é um ato pessoal. É um direito fundamental. Antigamente as coisas importantes iam todas em latim. De maneira que este jus, manendi, ambulandi, é ultra si troco, é o direito de estar, de andar, de ir para qualquer lado, é um direito fundamental. Mas o ficar é um ato de amor. E uma das circunstâncias que eu acho muito sérias em Portugal neste momento e que obriga a lidar com extremo cuidado com esse facto que é a relação entre as pessoas, a terra e o mar, porque cada vez que despovoam a terra ou que se abandona o mar, o país minguou, tem que se lidar com isso com cuidado. Aquilo que mais me inquieta é que começa a aparecer com evidência um sinal grave no que toca à retoma da vontade de desenvolvimento, é que o país tem os técnicos, precisa dos técnicos e não tem emprego para os técnicos. Este é que é o problema. E com esse problema é preciso lidar e enfrentar. Evidentemente que eu percebo que o Governo não tem, provavelmente,
toda a liberdade de ter imaginação suficiente, porque nós estamos subordinados neste momento a um programa que já lá é obedece a que o Governo tem que Mas, obedecer. no fundo, o que o Sr. Professor está a dizer é que nós somos um país pobre neste momento. À semelhança até, se calhar, de toda a Europa, já lá iremos, mas mais pobres, com certeza. Exatamente. Tendo em conta que o Primeiro-Ministro diz que nós vamos empobrecer ainda mais, a que é que isto nos vai conduzir? Olha, eu já sugeri que precisávamos, em primeiro lugar, de uma nova lei das sesmarias, porque foi uma lei feita antes de 1389, com o Dom Fernando, e curiosamente nessa data a Europa também estava numa situação gravíssima. Tinha guerra, tinha peste, etc. E nós tínhamos necessidades de fixar gente à terra. Ele fez a lei das sesmarias. Nós precisávamos de ter uma política de regresso à interioridade. Ao contrário, aquilo que é, talvez neste momento, quase uma ideologia, que é a ideologia do orçamento. O orçamento é que é o orientador de tudo. Os próprios apoios à interioridade foram extremamente restringidos pela política orçamental. A política orçamental, que no fundo é uma política de cortes. Exatamente. E isso conduz a esta circunstância, ao enfraquecimento da relação entre ter os pés na terra ou nos barcos no seu mar, para que o território continue a ser o nosso território. Portanto, o Sr. Professor não vê grande futuro nesta política que assenta essencialmente no primado do orçamento e da austeridade. O que a mim me parece é que, tomados compromissos, eles devem ser assumidos. Mas é evidente que, se houver estadistas conscientes na Europa, eles têm que estar atentos à necessidade de flexibilizar quaisquer políticas que tenham estabelecido. Isso tem que ser um problema de racionalidade, de governança. E um país como Portugal precisa dessa flexibilidade. E, naturalmente, para isso, também é bom acentuar, tem que dar provas de que é confiável nos compromissos que assume. Mas, dando provas de que é confiável nos compromissos que assume, espera a compreensão legitimamente para a necessidade que as suas circunstâncias específicas. Portanto, neste caso, sejam atendidas. Portugal devia ir mais longe, o Governo devia ir mais longe nas exigências e em relação, enfim, à forma como... Neste momento não se trata de exigências propriamente. De exigências faz a senhora Merkel, podemos falar nisso, mas daquilo que se trata é de racionalidade. De racionalidade. E, portanto, o Governo faz bem em insistir em compromissos assumidos. Eu cumpro os compromissos. Porque isso é que vai criar a credibilidade, que é o alicerce para a renegociação, para a maleabilidade, conforme as circunstâncias do país se agravar. Entre resto, um dos comissários europeus, a respeito desta transferência dos fundos dos bancários para o Estado, ele já recomendou que esse dinheiro seja guardado para qualquer circunstância eventual. E devo dizer que esse é um bom aviso feito a todos os países europeus, porque os governos, quando têm um programa, mesmo que não sejam eles que os façam, são programas com que tiveram de concordar, como é o caso de Portugal. Um governo, quando assume a obrigação de cumprir o seu governo, mas também tem a obrigação de enfrentar o imprevisto. E o imprevisto neste momento, para a Europa, não é só a crise económica e financeira, é o turbilhão do Mediterrâneo. Porque o turbilhão do Mediterrâneo, com essa submissão da semântica, que é o anunciar que vem aí a democracia... Estamos a falar das primaveras árabes. Primavera... Bom, os partidos que estão a vir ao de cima já vão dizendo que vão ter um regime democrático que respeite inteiramente o Corão. Bom, não é de esperar... O doutor acha compatível o Corão com a democracia? Bom, a democracia é uma palavra tão vasta que certamente eles arranjarão maneira de invocar. E há muitas maneiras. Nós já ao longo dos tempos ouvimos falar a maioria dos votos. Isso é que é a democracia. Bom, mas também já ouvimos falar na maioria dos interessados, que deu os governos totalitários. E também já ouvimos falar no serviço aos interesses maiores.
de vez em quando a palavra democracia submete-se a um conteúdo que é variado. Que deixa de ser democrático. Bom, de acordo com o nosso conceito. Agora, eles talvez inventem outro conceito. Eu vou-lhe dar um exemplo. A Carta das Nações Unidas e a Declaração de Direitos foi assinada pelos países que lá estão, são 144, se houver neste momento. Bom, por exemplo, uma das coisas que a Declaração de Direitos diz é que o direito de propriedade é fundamental. Assinaram todos, os soviéticos também. Não estavam a falar da mesma coisa. A Declaração de Direitos também diz que a família é a célula fundamental da sociedade. Assinaram todos. Aqueles para quem o casamento é sagrado, ou é contratual, ou é um troço do caminho, ou é poligâmico. Não estavam a dizer a mesma coisa. De modo que eu acho que é uma confiança extrema na semântica achar que quando se fala na democracia neste turbilhão do Mediterrâneo, estamos à espera de que aconteça um regime que é do modelo ocidental. Pode vir uma surpresa, paz interna, vê-se que não está a existir em muitos daqueles países, e eu suponho que algum cuidado é preciso ter a esse respeito, porque podem vir exigências inesperadas, designadamente na segurança do Mediterrâneo e sobretudo dos países do Mediterrâneo, a que nós pertencemos, e numa época em que, infelizmente, e isto não vejo ser assumido, e já devia ser, acho eu, é que ainda no século passado, que foi ontem, a fronteira da pobreza, nos estudos do PNUD, o Plano das Nações Unidas para o Desenvolvimento, passava ao sul do Saara. Neste momento ultrapassou o Mediterrâneo. Nós estamos dentro da fronteira da pobreza. E esse facto tem que ser assumido para ver com maior realismo quais são as ameaças que, eventualmente, podem aparecer numa circunstância que não é só complexa, é super complexa. E complicada. O Sr. Professor falou já aí por várias vezes do acordo da Troika, no fundo. Sim. Podemos dizer que Portugal hoje é um protetorado da Europa. No fundo, de facto, o Governo ficou obrigado a agir de acordo com o que foi decidido pelo FMI, pela Comissão Europeia e pelo Banco Central. Olha, quando eu era estudante, já foi há tantos anos, no velho Campo Santana, na velha Faculdade de Direito, a imagem que circulava no mundo é que Portugal era uma colónia inglesa. De facto, os ingleses eram donos de imensas coisas, o telefone, os elétricos, o vinho do Porto, era tudo. Levou imenso tempo a desfazer essa ideia que assentava em alguns factos. No ultramar havia as companhias mastáticas, havia muitos elementos para esse efeito. Eu acho que os portugueses têm razão quando se mostram insatisfeitos com essa situação a que chegamos e que realmente a palavra protetorado é um pouco, talvez exagerada, mas anda muito próxima da situação. Pois eu acho que o que seria realmente incómodo e inaceitável é que nós desistíssemos de lutar contra isso. É preciso lutar contra isso. A primeira circunstância importante para lutar contra isso é reconhecer que a situação existe. E isso acho que é um ato de coragem cívica. Mas, Sr. Professor, os sinais que vêm aí, nomeadamente os sinais que vieram da última Cimeira Europeia, não apontam nesse sentido. Apontam para uma perda ainda maior de soberania. Bom, por exemplo, orçamentos, por exemplo, previamente vistos pela Comissão antes de serem apresentados ao Parlamento nacionais. É curioso que ontem houve uma cerimónia de doutoramento honoris causa ao Presidente da Comissão Europeia. Ele fez um discurso importantíssimo em relação a esse ponto. E eu devo dizer que me surpreende, na imprensa de hoje eu não vejo comentários, referências a uma coisa que certamente deve ser ouvida na Europa toda. E ele abordou muito esse ponto e até sustentando, se eu posso fazer uma interpretação exata, o seguinte: à medida que a Europa vai para maior união, sem definição final, que isso seria péssimo, mas não se diz qual é a definição final, caminhar para maior união e maior solidariedade. À medida que um país transfere competências,
vai participar nas competências que os outros transferem. Ora, isso, como tese, é a tese que interessa para a marcha para a unidade. Agora, para isso, é necessário que os factos não se afastem deste normativismo. E aí é que entram estas intervenções da Sra. Merkel. Pois, porque era isso que eu dizia. Sarkozy. Na prática, a realidade tem demonstrado exatamente o contrário. Esta cimeira foi decidida, terminada, entre a Sra. Merkel e o Sr. Sarkozy. Nós estamos numa Europa... O Sr. Professor, aliás, há anos atrás, alertava muito por esse perigo, sobre uma Europa no diretório. Nós vivemos uma Europa num diretório. Bom, pelo menos a ambição do diretório parece evidente. Mas não é só aqui que há o sinal de que há essa desigualdade. Os Estados Unidos também acabam de dar o exemplo. E como a minha impressão é que é inexato imaginar que é só a Europa que está em crise, debilitada, e se deixar enfraquecer o processo europeu, o mundo vai passar sem a voz da Europa, porque há aqui a tal ideia que eu comecei por lhe dizer, de que a ideia da grandeza e do poder dura mais tempo do que duram os factos. Se reparar, a França e a Inglaterra ainda estão no Conselho de Segurança com o direito de veto. Porquê? Que capacidade é que elas têm de influenciar o globalismo? Não têm. Bom, e realmente... Portanto, há uma fase de transição em que a realidade já não corresponde... Não corresponde. Nos Estados Unidos acabam, mais uma vez, de dar o exemplo de que praticam isso. E não quer dizer que acertem. A Palestina foi admitida na Unesco. O que é que fizeram nos Estados Unidos? Saíram da Unesco porque acharam que o poder financeiro dá maior importância à intervenção do que a igualdade dos votos. Na Unesco não há direito de veto. E já é a segunda vez que eles fazem isto. E a primeira vez eu assisti à sessão. Eles mandaram-nos uma embaixadora e foi por causa da reforma do sistema internacional de informação em que os países do Sul se queixavam, estavam submetidos às versões do Norte e queriam esclarecer o sistema. E eles mandaram uma embaixadora, aliás, lindíssima, parecia um personagem do Tudo o Vento Levou, com esta mensagem. Os Estados Unidos não podem estar num organismo em que quem paga não manda e quem manda não paga. Ora bem, isto não é bem aquilo que o ideal europeu e o ideal ocidental pregam, quer na Carta das Nações Unidas, quer na Declaração de Direitos, quer nos tratados europeus, não é isso que pregam. Mas os factos neste momento apontam nesse sentido. E devo dizer-lhe que a experiência histórica da Europa é que sempre que houve diretório houve guerra, houve conflito. E é bom atentar nisso. É bom atentar nisso e eu creio que seria absolutamente imperdoável que essa experiência do passado fosse esquecida. E justamente... Mas qual é essa experiência do passado? O diretório, sempre houve guerra. Olha, o Napoleão quis fazer um diretório. Custou 200 mil mortos. A Alemanha de Hitler quis fazer um diretório. Custou 50 mil mortos a guerra que foi desencadeada. São exemplos suficientes, estes. Bom, e por isso são coisas que têm que ser contrariadas. Mas como é que se consegue contrariar? Nós vimos agora na Cimeira que ninguém conseguiu contrariar essa dupla. Essa é uma das nossas debilidades. Eu vou dizer porquê. Quando nós começámos com o processo europeu, os homens que tomaram a responsabilidade disto eram homens que tinham passado de sofrimento total. O francês, o Schuman, que anunciou isso, na Primeira Guerra viu-se sem dificuldades porque foi mobilizado para o exército alemão, porque o território onde ele nasceu estava sob o poder da Alemanha. O Eisenhower viveu no fio da navalha toda a sua vida. O italiano foi o mais jovem deputado do Parlamento Austro-Húngaro, porque o território italiano onde ele nasceu não pertencia senão ao Império Austro-Húngaro. Viveu-se o drama da guerra, que custou 50 milhões de mortos. Esses homens podiam ter acabado a guerra com uma fúria, uma falta de perdão em relação aos responsáveis. Eles transformaram o sofrimento em sabedoria. E aquilo que procuraram foi convergir no sentido de estabelecer a paz
europeia. E de tal maneira... E o que é que diferencia aí estes líderes? É porque não tiveram essa experiência de sofrimento? Não, porque para os europeus, no fundo, a paz, a guerra é uma coisa absolutamente longínqua. Não é só isso. É que neste momento nós temos uma falta de lideranças totais na Europa, de confiáveis. Onde é que estão os homens e as mulheres que sejam equiparáveis àqueles que saíram da guerra e foram capazes de superar esse sofrimento e reconstruir vozes como os líderes que nós tivemos nesse tempo, com aquele poder encantatório que levanta. Agora morreu um homem que tinha esse condão, o presidente da República Checa. Esse homem foi preso, o Havel, lembra-se, por um documento que ele assinou com 2.000 palavras e que foi um documento que revolucionou o leste e ajudou imenso a cair o Império Soviético. Ele e todos os signatários foram presos, mas as 2.000 palavras não foram presas. E essas palavras, vindas de pessoas que eram reconhecidas como líderes, e quando falavam tinham aquilo que alguns artistas chamam o poder encantatório da voz, esses homens conseguiram mobilizar os povos que ainda tinham a memória do sofrimento, ou ainda estavam a passar por ele. E neste momento, realmente, nós olhamos... Mas nós, neste momento, não temos memória do sofrimento, porque, ao contrário, temos a memória que temos na Europa é de uma sociedade de bem-estar, próspera e Mas neste momento já temos consciência da crise. Temos agora consciência da crise. Agora, a guerra continua a ser, para nós, um cenário completamente longínquo. O professor há pouco dizia que o diretório levou sempre à guerra. Mas não acha que a ideia de guerra na Europa é um cenário que toda a gente acha... Nunca se sabe, porque há duas espécies de guerras. Eu acho que vale a pena ler a mensagem do Papa sobre a guerra. As guerras não são só internacionais, também são internas. E não precisam hoje de ser apenas diferenças e combates que recorram a combates entre Estados. A inquietação civil pode levar a manifestações de violência enormes. É preciso ter um conceito alargado do que é a diferença entre a paz e a guerra. Eu só tenho um limite para perceber. Eu digo que a paz está no coração dos homens. É aí que começa. Daí para diante é imprevisível as formas que possam ter. E já chega a agitação do Mediterrâneo, que eu acho que é inquietante, muito inquietante em relação à Europa. Bom, por outro lado, realmente a ideia que mais neste momento domina as diferenciações na Europa é o cavar a distância entre países ricos e países pobres. Há um relatório de 1964, de um chanceler alemão dessa altura, feito para as Nações Unidas, eu agora não posso dizer a data exata, onde ele disse o seguinte: há duas coisas que ameaçam severamente o mundo. Uma são as armas de destruição maciças, a outra é a pobreza, a distinção entre os pobres e os ricos. Ele avisou isto, naquela altura. Ora, a pobreza no sul do mundo até ao fim do século passado, que foi ontem, volto a repetir, tem na sua memória os conflitos internos brutais que desencadeou. O Mediterrâneo está num estado de sítio. Bom, e portanto... E Portugal? Portugal até agora tem mostrado da parte da população, em primeiro lugar, os movimentos de solidariedade civil muito grandes, um civismo que é extraordinário. As pessoas até agora naturalmente protestam por algumas coisas, porque lhes toca muito fundo e está muita gente a ser profundamente atingida pelas medidas. Mas os apelos à contenção, à solidariedade dos portugueses, etc., têm tido acolhimento. Quer dizer, o que nós precisávamos ainda era as tais vozes encantatórias, as lideranças.
que Também não a Europa não tem e que nós também nós não neste momento também não temos. Alguém tem que fazer um esforço nesse sentido. Enfim, precisamos de encontrar isso. Precisamos de encontrar isso. Há um defeito... Porque senão há o risco, o senhor professor considera que os sacrifícios em Portugal estão a ser distribuídos de forma equitativa? Por exemplo, o Presidente da República chamou a atenção para isso. Bom, eu acho que não estão a ser de forma equitativa. Porque a ideia de que é preciso emagrecer o Estado não significa que são apenas os funcionários públicos, para começar, que têm que eles emagrecer, não é verdade? Que sejam os professores que sejam os atingidos, etc. E quando a população não se resume a isso. A população não se resume a isso. Bom, e, portanto, essa equidade precisa de ultrapassar a ideologia do orçamento. Eu percebo que o orçamento, com as exigências que exigem, como já comecei por dizer, é preciso cumprir aquilo que se assumiu para criar credibilidade. Mas paralelamente, é preciso, a partir dessa credibilidade, ultrapassar a ideologia orçamental. É preciso pensar na economia real. E, portanto, eu espero que, com este sacrifício brutal que está a ser pedido à população, se ganhe a credibilidade suficiente para tornar mais alargada, mais plausível, mais aceitável os compromissos com a União Europeia. Resta saber se há tempo para isso e se essa credibilidade... Não... Olha, não sei... Concorda, eu estava-me a lembrar de uma frase de Jacques Delors que diz que a Europa está à beira do abismo, concorda? Olha, eu acho que está. E devo dizer o seguinte, a última conferência que se referiu, e com razão, que foi uma conferência que deixou os europeus à espera, porque não há decisões que sejam, enfim, tranquilizantes para a construção do futuro. Há um risco que, aliás, alguns comentadores já anotaram, é que se o processo europeu sofre um corte, designadamente o corte entre ricos e pobres, que é a violação total do princípio da solidariedade, o mundo vai passar sem voz europeia. Portanto, podemos estar a assistir a um mundo pós-europeu. Se estas circunstâncias continuarem a agravar-se, se... E depois é curioso isto, é que... Mas quando se fala de um mundo pós-europeu, ou se calhar até pós-ocidental, é que há essas circunstâncias, há a pobreza, há a falta de indústria, há a falta de economia, há a austeridade em cima da austeridade. A Europa vai deixar de contar, quer dizer, a Europa tal qual nós a conhecíamos, deixou de existir. Com certeza, talvez isto seja muito rude, isto que eu vou dizer, mas se lerem os discursos dos governos aos parlamentos, depois da Conferência de Berlim, quando se fez o que foi o nosso último império, que ainda, apesar do ultimato, era bastante grande. Eles eram muito francos. Precisamos dominar as matérias-primas e os mercados de produtos acabados. Isso foi dito? Aos parlamentos. E cada país da Frente Marítima Europeia foi fazer o seu império. Isto durou bastante tempo, mas depois da guerra ninguém atacou a Europa. A chamada Segunda Guerra Mundial é uma guerra civil europeia. Ninguém atacou a Europa. Foram os demónios interiores europeus que fizeram isso. Quando a Europa desmobilizou o império, ainda existem. Quando a Europa desmobilizou os impérios, ficou dependente daquilo que no século anterior tinha dito que queria dominar. As matérias-primas, energias não renováveis, até alimentares, etc. E, portanto, tem que ter outra maneira de relacionar-se. Nós fomos avisados por alguns bons historiadores e analistas de que o resto do mundo de qual os europeus retiravam consideravam os europeus os grandes agressores dos tempos modernos. Bom, tem memória. Também tem memória. E neste momento, naturalmente a Europa ainda
chegou ao fim da guerra, destruída, etc., mas com um capital de saber e de saber fazer, que realmente é importante. Simplesmente isso é um património que circula. Os países emergentes também vão adquirindo esse património. De qualificação, no fundo. Qualificação. E aquilo que eu julgo que é uma debilidade é estar a transferir para o meio do Atlântico aquilo que foi muito tradicional na Europa. É que nenhum país tinha um vizinho amigo. Tinha um inimigo íntimo. Nós também, com a Espanha. Bom, a França com a Alemanha. Agora é americanismo e europeísmo. Estamos a fazer a mesma coisa. E eu acho que não é a Europa só que está em decadência. Os Estados Unidos estão em decadência. Por isso é que Portanto, é o Ocidente que está em decadência. Isto tem que ser assumido. E não deixar aprofundar, primeiro na Europa, a distinção entre ricos e pobres. Segundo, o corte entre... Está mais que acentuado. Há pouco tempo ouvimos um dirigente alemão dizer que os países do Sul eram alcoólicos, prometiam não beber num dia, mas depois no dia seguinte... O dirigente chama a senhora Merkel. Ela, agora parece que o hobby dela é a antropologia e ela descobriu que os países do Norte são trabalhadores, poupados, dedicados, e os do Sul são relapsos, gostam de férias. Bom, esqueceu-se de acrescentar uma coisa. Os países do Sul nunca destruíram a Europa. Os países do Sul é que tomaram parte na resistência ao muro, que caiu só quando o Império Soviético caiu por dentro, e, portanto, estes países europeus todos é que garantiram que a Alemanha viesse a ser reconstituída, com a ajuda dos Estados Unidos, que foi enorme. E até com um presente importante para a Alemanha. Foi proibida durante décadas de ter despesas militares, o que é uma grande ajuda para a reconstrução de um país responsável pela guerra que tinha perdido. Bom, e isto é preciso que ela também saiba. E parece que anda esquecida. E não são só defeitos que ela pode apresentar em relação ao Sul. Mas isso também, se calhar estamos a falar de uma nova Alemanha, ou de uma geração alemã que já não se recorda da guerra, que já não tem esse complexo da guerra. Não sei se uma líder que foi educada do lado de lá do muro pode estar tão esquecida. Tenho a impressão que é difícil que seja tão esquecida uma pessoa que foi educada do lado lá do muro, ou seja, que foram estes países todos da Europa que impediram que, quando caiu, fosse para alargar o Império Soviético. Foi para unificar a Alemanha. Eu acho que isso tem que ser claramente, com vigor, denunciado e não aceito. Mas denunciado por quem? Porque nós pelos líderes que nós não temos. Diga. Pelos líderes que não temos, que é o que a Europa não tem. A meu ver, o grande mal da Europa, em primeiro lugar, o relativismo instalado na Europa. Em segundo lugar, a ideia de organizar o mundo à base de um credo novo, que é o credo de mercado. Terceiro, a pessoa chamava a teologia dos mercados. É pôr o preço das coisas no lugar do valor das coisas. Isto tudo implantou um tal relativismo na Europa em que os valores da eficácia, neste sentido, foram postos acima dos valores essenciais da identidade europeia. Os direitos do homem, a dignidade da pessoa, tudo quanto é da Declaração Universal dos Direitos do Homem. De tal maneira que há uma verdadeira desagregação da organização legal, porque os centros que estão a mandar não são os que estão nos tratados. Por exemplo, onde é que está o tratado que criou o G20? Que, em todo caso, o G20 pensa que pode estabelecer diretivas para o G194, que é mais conhecido por Assembleia Geral das Nações Unidas. E ele diz que está ao centro de poder. Onde é que está o centro de poder financeiro, que ataca estas economias, que nós estamos a ser vítimas e que, na legislação interna dos países, até é proibida? Não há identificação. E já alguma vez alguém que fala constantemente que a crise é global, que não...
há um órgão para isto, chama-se Conselho Económico e Social das Nações Unidas, ninguém convocou esse Conselho. Mas os mercados não se impõem por si próprios, quer dizer... Porque... Mas isso justamente é a negação da legalidade. É por isso que a situação em que nós estamos, do ponto de vista da ordem internacional... Mas é um ponto importante da realidade, porque de facto se a Europa não mostra sinais de melhoria, quer dizer, é natural também que os mercados reajam em conformidade, não é? Natural não acho abusivo. Acho abusivo, não acho natural. Aquilo que eu acho é que se tem assistido a esta degradação, à medida, por exemplo, que esta crise é global... As Nações Unidas continuam a proclamar que vão cumprir os objetivos do milénio e que vão ter financiamento para isso. E todos nós sabemos que não vão ter financiamento para isso. Bom, os comunicados do Secretário-Geral das Nações Unidas neste momento são súplicas. Ele pede, olhem a pobreza no sul do mundo, olhem as crianças a morrer como soldados nos combates que, sobretudo no sul do mundo, se verificam. Morrem milhares de crianças a combater. Sempre com armas que são vendidas pelo norte do mundo. E ele suplica isso. Mas as Nações Unidas não foram estabelecidas para serem o templo em que reza o secretário-geral. Mas a verdade é que a realidade é anárquica. E é por isso que é muito difícil fazer prognósticos sobre qual vai ser a evolução. A sociedade em que nós estamos a viver não é complexa, é super complexa. Ninguém pode fazer juízos de certeza. Ninguém pode fazer juízos de probabilidade. E os juízos de possibilidade estão muito sujeitos a erro. A única coisa que é necessário é as pessoas não perderem a esperança, terem fé em que serão capazes de reconstruir um futuro. Para isso precisam de lideranças confiáveis. Como é que os portugueses, por exemplo, podem ter esperança? É-lhes dito que este ano de 2012 vai ser um ano terrível, que vai ser ainda pior que 2011, que vai ser um ano péssimo, mas também não é dito qual é o objetivo desse sacrifício. Não sei. Tudo isso corresponde exatamente às circunstâncias em que temos estado a falar. Portugal não está numa situação que seja melhor do que o do resto da Europa. As lideranças... Ao contrário, é pior. As lideranças que movimentem o país, que lhe deem esperança, que legitimem os sacrifícios para as gerações futuras, essas lideranças são muito frágeis na Europa. Por exemplo, a Troika. Sabe quem são os membros da Troika? Que qualificações têm? Que experiência de governo têm? Mas são eles que dizem. Ora bem, isto é que não pode continuar na Europa. E era isso que eu há pouco queria dizer e depois passou-me. A ideia da unidade da Europa, a geração presente tem a impressão que foi ela que inventou isso. Há a doutrinação de que é preciso unir a Europa. Eu creio que o primeiro que disse isso com todo o rigor chama-se Luís de Camões. Mas os projetos sucessivos vêm desde o século XIV ao século XV. É preciso unir a Europa. E nos projetos que foram apresentados, hoje só se fala normalmente no projeto da paz perpétua do Kant, mas há muitos mais anteriores, todas as ideias à volta das quais nós hoje andamos para unificar a Europa têm uma narrativa de séculos anterior. Agora tivemos, com todos os erros... Só se construiu isso depois de duas guerras brutais. Não foi só essa. Anteriormente também tivemos tantas, até que guerras religiosas, mas ao lado dos erros que fomos cometendo ao longo do tempo, nós tivemos santos, teólogos, juristas, grandes líderes políticos, filósofos, etc., que construíram a Europa. O espírito europeu, a unidade da Europa. É neles que está, não é uma novidade que foi inventada agora. O que nós não temos agora é as lideranças necessárias. E isso... O Sr. Professor considera, um dos problemas também tem sido muito discutido nestes últimos tempos, é o futuro do euro. Nós temos condições para nos mantermos no euro, se é que o euro se mantém ele próprio? Olha, é uma das coisas que foi muito abordada pelo Presidente da Comissão no tal discurso de ontem, que não vimos comentado. Eu acho que se aquilo
que ele afirmou no discurso corresponder às capacidades da Comissão e de adesão dos países, o euro manter-se-á. Mas já se viu que Durão Barroso não é propriamente muito ouvido nos tempos que correm. Não, mas começou, eu sei, mas alguém tem que começar. Alguém tem que começar. Porque se nós ouvirmos apenas a senhora Merkel com o senhor Sarkozy como acólito, então o melhor é não estar a gastar recursos com toda a estrutura europeia. Ou reabilitamos o movimento, ou então temos que dizer como o Bispo de Silves. Você já uma vez me ouviu dizer: ao Presidente não lhe vejo mais remédio. Ouviu dizer, curiosamente, no Parlamento, sim, quando foi aprovado o Tratado de Maastricht. É verdade. O Sr. Professor era contra. Eu disse que ao Presidente não lhe vejo mais remédio. E foi verdade. Ou seja, não havia alternativa. Não havia alternativa e neste momento... E é nesta situação que nos encontramos agora? Ou seja... A situação em que estamos agora é a falência do projeto europeu põe problemas em relação à viabilidade do país. Isso põe com certeza. E mesmo a não falência põe também. Nós hoje... Nós somos um país viável, neste momento. Se o projeto europeu falhar, a viabilidade do país é discutível. Como lhe disse, ninguém pode fazer juízos de certeza sobre o futuro, não pode fazer juízos de probabilidade. Os juízos de possibilidade podemos enganar-nos, mas o juízo de possibilidade pode ser o do Bispo Silves. Num mundo que não é complexo, é super complexo. E faz um convite ao mesmo tempo à humildade e à esperança. E à fé, que precisa de líderes para estabelecerem, criarem estas atitudes de espírito. Convencer a decidir ficar. Convencer, peço desculpa? A decidir ficar. A decidir ficar no país. Isso. Sr. Professor, estamos a chegar ao fim desta entrevista. Eu gostava de fazer uma pergunta. Há uns tempos, lançou as suas memórias. Sim. Ficou no 25 de Abril. Sim. Portanto, fez as memórias até ao 25 de Abril. A parte portanto, a seguir à Revolução, o senhor não parou a atividade política, saiu do país, mas voltou, depois foi deputado, presidente do CDS. Que impressão lhe ficou dos partidos políticos? Bom, eu acho que nós não conseguimos vencer ainda um fenómeno que é muito tradicional em Portugal, independentemente dos regimes. É que os responsáveis políticos são tratados na terceira pessoa. E isto é uma coisa... Como assim? São eles. Ora, o governo não pode ser eles. O Parlamento não pode ser eles. É preciso que haja essa ligação íntima, que é a grande virtude da democracia, que haja uma ligação íntima entre a população e quem governa, que a população é responsável na escolha de quem governa. Mas o eles continua a circular. Toda a gente diz eles. Bom, e realmente isto nunca foi ultrapassado. Em momentos de vida do país histórica, a mobilização espontânea do país, é verdade, que salvou o país de grandes crises. 1385 é um dos exemplos, a restauração é outro exemplo, mas... Já agora, por causa da restauração, um pequeno parênteses, como é que vê este projeto de acabar com os feriados, nomeadamente o da restauração? Ele sabe que nós, no país a que pertencemos, não herdamos a nacionalidade a benefício de inventário. Temos que aceitar o passado com erros e acertos. E há sempre momentos simbólicos na vida dos países. Eu acho que a restauração é um momento simbólico fundamental. Não se devia acabar com o feriado. Ou pode acabar com o feriado, mas não com a comemoração. Por exemplo, impressiona-me o facto de, na Guerra de 14-18, lembra-se o desastre total do exército português em França. Sim. Talvez o único país que fez um monumento aos mortos. Quer dizer, de uma guerra vencida, em que foram vencidos. Mas aquilo que comemorou foi a coragem do... Nunca mais houve desfiles diante do monumento. Eu, quando era criança, ia assistir aos desfiles diante do monumento aos soldados
que tinham morrido em França. Bom, estas datas têm que ser celebradas. Há maneiras de celebrar, não quer dizer que seja feriado, a melhor maneira seja não trabalhar. Agora, o que não deve é ser apagadas. Precisam de ser celebradas essas datas, como precisam de ser celebrados os grandes líderes. Eles têm que ser celebrados. Não é por acaso que se fazem as estátuas. Às vezes fazem-se erradas, mas não é por acaso que se fazem as estátuas. De maneira que a mim impressiona menos o transformar o dia em dia de trabalho do que não haver a comemoração. Porque a comemoração não tem que coincidir necessariamente com o feriado. Embora o feriado corresponda a uma ideia de que a população se mobiliza para celebrar o ato, etc. Mas o ato que representa um dado fundamental da identidade do país não pode ser omitido. Eu não estou de acordo com isso. Seja a restauração, o 25 de Abril, o 5 de Outubro. Não estou de acordo com isso. Esses dias têm que ser celebrados, como os dias dos grandes líderes, santos, não santos, mas têm que se celebrar. Todos os países fazem isso, fazem essas celebrações. É claro que, por vezes, custa reconhecer. Mas isso é a tal ideia de que nós temos feriados a mais, temos férias a mais, trabalhamos de menos. Mas ouça, quando veio o regime liberal, uma das coisas que tiveram que fazer foi acabar com tantos feriados que o país tinha. O país tinha mais feriados, talvez. Bom, o que não se perdeu foi as comemorações dos dias. As comemorações é que têm que ser feitas. O feriado dá uma solenidade especial. Mas se as circunstâncias exigem que haja trabalho, não quer dizer que a celebração não seja feita. Eu, se tiver que celebrar a restauração, não impeço que os ministros vão trabalhar para o Ministério. Eles vão arranjar uma hora para a celebração. Que o chefe de Estado há de arranjar uma hora para a celebração do soldado desconhecido. E depois vai para o trabalho, se quiser. Mas a celebração é fundamental. É uma coisa... Eu parece-me, se bem me recordo, a minha memória, é um ensaio do Proudhon da importância do domingo. E o ensaio, talvez eu julgo que não estou enganado na minha memória, a importância do domingo, no fundo, é a necessidade de haver um dia para comemorar o passado. O que foi importante no passado. Isto é o Proudhon a dizer. É necessário que cada ideia tenha um domingo. Mas nós vivemos numa sociedade sem memória. É péssimo. Mas péssimo. Não sei se concorda, mas... Não, a impressão que eu tenho é que se procura apagar ou não se liga importância a alguma memória. Isso tem muito que ver... Até com a velocidade das notícias, com a aceleração tem que ver até com o sistema da formação da juventude, porque ainda no século XIX as faculdades de humanidades eram as mais importantes. Neste momento não. As faculdades do saber e saber fazer, do ponto de vista científico e técnico, são as mais importantes. As humanidades estão a ser descuradas. E até há suponho que devem ser autoridades importantes, do ponto de vista científico, que acham quando se diz não chega sociedade da informação e do saber, é preciso do saber e da sabedoria, quer dizer, valores, humanidades, história, ética, filosofia, religião, etc., acham que isso é supérfluo. Se isso é supérfluo, o que nós temos é o relativismo. Quando temos o relativismo, temos o crédito do mercado. Acha que a descristianização da Europa, no fundo, esta Europa laica, e muitas vezes acervadamente laica, teve alguma influência no estado em que a Europa se encontra? Olha, provavelmente sim, mas há um fenómeno geral que os analistas, enfim, vão apontando. Realmente, no mundo, a declaração de filiação em igrejas institucionalizadas, enfim, organizações religiosas institucionalizadas, parece que tende para diminuir. O apelo à transcendência tende para aumentar. Quer dizer, a última coisa que eu me recordo de ter lido num livro de ensaios é que 3 em 4 pessoas, 3 em 4 pessoas apelam à transcendência. O que não quer dizer que apelem a uma das igrejas institucionalizadas. Portanto, o apelo aos valores continua a ser fundamental.
Agora, se as pessoas resolvem que isso é dispensável, é secundário, aquilo que têm é o relativismo, o preço das coisas no valor das coisas, o credo do mercado, o esquecimento dos valores, o apagar os feriados, os grandes atos do passado que dão identidade, é a consequência lógica disso. Sr. Professor, chegamos ao fim da nossa entrevista. Muito obrigado por ter aceito. Eu que agradeço, muito consigo. Muito boa noite, nós ficamos por aqui. Boa noite e até para a semana.